Tudo bem? Eu sou a Thaís Reis Oliveira, sou repórter da Carta Capital e essa é mais uma edição do Câmera na Mão, um programa que eu tenho mantido aqui no canal da Carta desde que começou essa quarentena, né? Eu continuo em casa, precisando muito de um corte de cabelo, já tô repetindo roupa aqui no canal, mas o programa continua e nessa edição eu gostaria de falar de um tema que tem ganhado pertinência aí conforme a gente atravessa essa quarentena. E a gente chega ao mês de maio com os casos do coronavírus no Brasil em franca aceleração. Nós tivemos uma média de 600 mortes por dia nas últimas contagens do Ministério da Saúde, que é um patamar bastante parecido com o que países da Europa, como a Espanha e como a Itália, enfrentaram na fase mais aguda da pandemia. Só que apesar disso, as taxas de isolamento social e a própria defesa do isolamento social como medida eficaz no combate à pandemia tem caído, né? No Maranhão, em cidades que impuseram um lockdown no Brasil, a taxa de adesão ao isolamento tem caído a níveis bem preocupantes, né? Em São Luís, por exemplo, em cidades ali do entorno, nos últimos dias essa taxa oscilou entre pouco mais de 50%. No Pará, que também tem medidas similares, o índice de obediência ficou em 47%, quando o objetivo do governo paraense é conquistar um índice de isolamento que esteja próximo aos 70%. E isso não está restrito a esses estados, né? Nessa véspera de Dia das Mães, 6 estados brasileiros tiveram com médias abaixo de 40% de isolamento, entre eles o Paraná, o Rio Grande do Norte, o Tocantins, o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso e Goiás. E é claro que esse fenômeno tem a ver com o fato de o governo federal e os governos estaduais e municípios estarem dizendo coisas diferentes, né? Enquanto o presidente Jair Bolsonaro sempre que pode minimiza a quarentena e tem entre seus ministros e aliados pessoas que têm feito esse trabalho também na imprensa e nas redes sociais, os governadores tentam aos trancos e barrancos, cada um ao seu modo, manter medidas mais duras de isolamento social para evitar que o sistema de saúde brasileiro, que já está em fase de quase colapso em vários estados, entre numa quebra total, né? Essa desarticulação entre os poderes tem impelido muitas pessoas a deixar o isolamento para trás, apesar da pilha de mortes que tem se formado aí diariamente. Quanto mais gente a gente tem fora de casa, mais as pessoas que estão dentro de casa sentem que aquele sacrifício não vale a pena. Então esse é um ciclo vicioso. E na outra ponta a gente tem, claro, as questões econômicas, né? As medidas do governo para mitigar o drama que as empresas e os trabalhadores estão vivendo são demoradas e ainda não chegaram ao número de pessoas que elas deveriam atender, né? O pagamento do auxílio emergencial tem patinado, muita gente ainda não recebeu a primeira parcela desse auxílio, a segunda parcela anunciada recentemente também está atrasada. 33 milhões de pessoas que fizeram a inscrição para receber esse benefício tiveram o cadastro negado, segundo o governo, por fraude, mas esse contingente é muito grande para a gente imaginar de pronto que essas pessoas estejam tentando fraudar o benefício, né? O governo espera pagar aí até os próximos meses 70 milhões de pessoas, que é um número bastante grande. E as pequenas e médias empresas também têm estado desamparadas, né? A Febraban divulgou recentemente um levantamento que mostra que a metade dos empréstimos concedidos durante essa pandemia foi feito, na verdade, a grandes empresas. Então, o auxílio, seja para pagamento de folha salarial, sejam outras taxas de empréstimo, não tem chegado ou não tem sido vantajoso para as pequenas e médias empresas. E de lá para cá, tem muitos economistas discutindo quais os caminhos para superar essa crise da melhor maneira possível, né? A gente tem respostas mais ligadas ao campo liberal, outras mais ligadas ao campo progressista, que variam, sejam imprimir moeda, seja baixar a taxa Selic, seja implodir o teto de gastos, distribuir dinheiro aos mais pobres por mais tempo, socorrer as empresas ou socorrer os empregos. E para saber quais os caminhos, né, que o futuro reserva para o Brasil e que caminhos o governo deveria tomar para a gente passar por essa crise da melhor forma possível, eu conversei com a Esther Dweck, que é professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio, e secretária de Orçamento Federal do governo. A Esther coordenou recentemente um estudo que traçou 3 cenários para o Brasil pós-pandemia: um de crescimento em V, de uma retomada, uma queda vertiginosa com uma retomada rápida, um de crescimento em U, ou um U prolongado, e o mais catastrófico deles de crescimento em L, né, que na verdade é um não crescimento, é uma recessão prolongada. Nesse cenário mais catastrófico, o tombo no PIB chegaria a 11%, que é um recorde nefasto para o país, com quase 15 milhões de empregos a menos, especialmente nos setores de comércio e de serviços, que justamente empregam mais pessoas e empregam as pessoas com menor faixa salarial no Brasil. Então, esse cenário também aumentaria já o fosso da desigualdade entre ricos e pobres, que é muito grande no país.
Esther, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o convite da revista. Diante da postura do governo e de como a economia do mundo tem caminhado, qual desses cenários te parece mais perto da realidade? Primeiro, é importante falar que o estudo, ele, em princípio, não é um estudo de probabilidade, né? A gente não atribuiu nenhuma probabilidade para os cenários, né? O que a gente fez foi, bom, se funcionar assim, né? Se funcionar em cada uma das três opções que a gente fez, que envolve tanto questões internas do Brasil quanto questões externas, né? Porque é importante dizer que não depende só do que o governo vai fazer, porque nos cenários eles dependem também de como o resto do mundo vai reagir a essa crise. Mas a minha opinião mais pessoal, e é um pouco, eu acho que está mais para o cenário de referência, né? Que é uma situação que o governo está fazendo algumas medidas na direção certa, porém não na intensidade, não na velocidade necessária para que efetivamente a gente pudesse mitigar os impactos econômicos dessa crise, né? E um pouco por conta do que fica no ar, né, de como se houvesse algum tipo de antagonismo entre a economia e as medidas sanitárias, né? Quando a gente tenta mostrar no estudo que é justamente o oposto, né? Quanto melhores as medidas sanitárias, quanto melhores as medidas de isolamento, melhor tenderia a ser para a economia, né? E não o contrário, né? Eu tenho a impressão que o Brasil não tem feito nenhuma coisa bem e nem a outra, que a quarentena tem sido feita aos trancos e barrancos, uma coisa, cada estado tem cumprido uma diferente, e economicamente também as medidas não são tão assertivas quanto deveriam. Você tem essa impressão também? Que problemas você destacaria na postura do poder público? Eu tenho, né, um pouco essa impressão, até porque, se a gente for olhar, né, as medidas precisariam ser feitas, como a gente olhando o que o resto do mundo está fazendo, a gente precisaria de medidas muito fortes de garantia de renda à população, né, porque isso é uma coisa necessária para que a população possa efetivamente ficar em casa. Acho que tem uma questão que a gente nem não trata no estudo, nem é uma questão econômica, mas acho que tem uma discussão importante que a gente tem discutido na UFRJ, né, de uma comunicação melhor com a população, né, porque infelizmente a gente vê que tem comunicação muito truncada, né, você vê os estados, os municípios, né, os governantes locais tentando conscientizar a população da necessidade de uma maior, né, de uma medidas mais cautelosas, né, de se manter em casa sempre que possível, mas e a gente vê que essa comunicação não é clara no nível federal, né, fica um pouco dúbia. E obviamente, além da questão da comunicação, tem a questão de garantir a renda das pessoas para que as pessoas possam efetivamente ficar em casa. E o que a gente tem visto é que, infelizmente, os graus, né, das pessoas, de isolamento social têm caído, né, por conta da falta de auxílio, muitas vezes, quanto da falta de comunicação clara para que as pessoas fiquem em casa. Sim. E isso acaba tendo consequências muito graves, né, porque a gente vê como tem escalonado a doença no Brasil, o que efetivamente vai levar a medidas mais drásticas, com consequências piores do ponto de vista econômico, porque ela vai perdurar mais tempo, né, e ela não vai ser efetiva, então isso é muito ruim. E fora todas as outras medidas, que além da transferência direta de renda às famílias, que é a própria auxílio às empresas, que está muito lento, né? Sim. A gente vê que os bancos públicos não estão entrando na velocidade que poderiam, você tem uma série a discussão né, de auxílio aos estados e municípios também, que está muito lenta, e a própria discussão de garantia de abastecimento e né, que a gente chama de reconversão industrial também super lenta, né? Então, infelizmente, a gente não está com a velocidade necessária nem a intensidade necessária dessas medidas. No fim do estudo, vocês dizem que uma das consequências, né, desse cenário para o Brasil é uma economia de industrialização regressiva. É esse o termo? O que é isso exatamente? De uma especialização regressiva. Especialização, né? Perdão. Eu acho que esse ponto é um ponto super importante do estudo, aí voltando mais ao estudo mesmo, que as pessoas falaram muito no início da pandemia, eu tenho falado muito, dos impactos no setor de serviços, né, que é o impacto que a gente vê, visual, né, porque o comércio fecha, né, uma série de serviços começa a parar, e obviamente serviços ligados a turismo, né, como hotelaria, ou a parte mesmo de alimentação fora do domicílio, cai muito rápido. Né, e muita gente estava ressaltando esse impacto no setor de serviços, e o que a gente vê é que realmente, do ponto de vista de ocupação, né, de emprego, esse é um setor que vai ser muito afetado, porque é um setor que no Brasil emprega grande parte da população. Sim. Mas do ponto de vista dos demais setores, né, eles também tendem a ser, às vezes, até mais afetados em termos de perda de valor adicionado, né, em termos de geração de valor, como é o caso da indústria de transformação. E aí entra um pouco essa discussão, porque da onde vem essa ideia de especialização regressiva e como a gente analisou todos os componentes da demanda final, né, principalmente o consumo das famílias, que é o que muita gente está falando, mas a gente também analisou o que acontece com as exportações, o que acontece com os investimentos, né, e o que acontece com o próprio gasto do governo. Então, nas exportações, o que a gente
né, um pouco, a gente tem um grupo de especialistas em comércio exterior e a análise deles foi de que você vai ter o que tende a ser pior, né, o que tende a cair mais em termos de exportações brasileiras são de produtos manufaturados. Né, e daí vem essa ideia de uma especialização regressiva, porque as commodities podem se manter ainda, né, o comércio de commodities pode ainda se manter, eventualmente, dependendo da recuperação logística, claro, mas a parte de produtos manufaturados tende a sofrer mais. Então, por isso essa ideia de uma especialização regressiva. Né, e um pouco, realmente, um dos setores mais atingidos que a gente vê no estudo é a indústria de transformação. Sim. Né, não só pelas exportações, mas porque ela é afetada por todos esses componentes e também ela é muito afetada pelo que a gente chama de encadeamento. Né? Como é um modelo que a gente chama de insumo e produto, eu olho não só o que está acontecendo com a demanda final, mas também com a demanda de insumos na economia. E a indústria de transformação ela é justamente essa que passa por várias etapas. Né? Eu vou montando um bem desde o início lá da matéria-prima até chegar no bem final. E nas cadeias, em geral, a maior parte de produtos é da indústria. Né? Então, ela Sim. tende a sofrer muito. É um pouco isso. E aí, por isso, nossa preocupação no estudo é de uma especialização regressiva em relação à pauta exportadora e também de uma maior desindustrialização como consequência desse processo, né, no Sim. geral, não só na pauta exportadora. E esse processo de desindustrialização já é um processo que vem ocorrendo aí desde o final dos anos 80 no Brasil, é isso? Sim, a gente termina os anos 70, início dos anos 80 no Brasil, com um parque industrial comparável a qualquer país do mundo, ou pelo menos comparável entre os países em desenvolvimento, provavelmente a gente tinha talvez o mais desenvolvido, o parque industrial. E aí, na década de 80, a gente tem aquela chamada década perdida, mas a partir da década de 90 que o processo se intensifica, né? Porque a gente não só ficou para trás em termos da mudança tecnológica, como a gente também tem perdas efetivas com a abertura que foi feita naquele momento, né? Uma abertura bastante descontrolada, né? Que tende a ter efeitos muito graves sobre a indústria. E, infelizmente, esse processo vem se agravando ainda mais nos últimos anos, né? Sim. O que o governo deveria fazer para interromper esse processo? E no horizonte de quantos anos a gente poderia ver, se houvesse um governo interessado em recuperar o parque industrial do país, em quantos anos esse parque se recuperaria? Tem um ponto que tem sido muito ressaltado, que é o fato de que a gente tem que pensar como vai ser esse processo. Primeiro, se a gente tiver um governo realmente interessado, né, e até fazer um contraponto com o que tem sido anunciado, essa proposta brasileira de uma abertura unilateral, né, que é você se abrir para o resto do mundo, independente do que os outros façam, num cenário que a gente discute até bastante no estudo, mas num cenário em que o mundo inteiro está passando a adotar políticas mais protecionistas, né, e tende a ser um pouco o resultado dessa pandemia, né, por conta de toda a fragilidade que se mostrou no mundo, de você depender de cadeias de suprimento internacionais, né, e você ficar sem esses insumos no momento crítico, como o caso da pandemia, uma parte do mundo está começando a repensar então suas estruturas produtivas e muitos a adotar políticas protecionistas, né, de evitar justamente esse processo de perda de capacidade industrial e, como os Estados Unidos, tentando se reindustrializar, né. E aqui a gente estava caminhando por um processo de uma abertura unilateral, que tem sido falada muito pelo governo, né, de se abrir independente dos outros, o que agravaria muito fortemente a nossa industrialização. Então, obviamente, você teria que ter medidas mais concretas, né, e de pensar os setores onde o Brasil teria o potencial de ganhar muito, né. É difícil a gente reindustrializar completamente, no sentido de se tornar autossuficiente, esse é um cenário muito difícil. Mas, por exemplo, tem um setor aí que eu tenho conversado bastante com o Gadelha, né, que é um especialista do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Esse é um setor onde a gente tem muito potencial no Brasil, tanto por uma demanda grande que vem do SUS, quanto por todo um histórico de atuação nesse setor, que estava sendo pouco a pouco destruído e que pode ser, por exemplo, um grande caminho de reindustrialização no Brasil se a gente apostar nesse setor. Obviamente, o setor de óleo e gás no Brasil, que tinha todas as políticas de conteúdo local, todas as políticas de desenvolvimento tecnológico local, né, que a gente trouxe um monte de laboratórios e de uma série de desenvolvimento tecnológico, né, com parques tecnológicos em universidades, né, uma série de coisas que estavam sendo feitas que também estava sendo destruída, estava um processo de diminuição da exigência de conteúdo local. Então, você tem uma série de medidas que poderiam ser feitas na área de política industrial que, infelizmente, não estavam sendo feitas, né, ou estavam sendo desmontadas e que a gente poderia usar como um processo de recuperação econômica, né? Seria muito importante apostar nisso como um processo de recuperação econômica
Mas, obviamente, dificilmente a gente vai se tornar autossuficiente. Acho que nem esse seria o objetivo, né, de uma política de reindustrialização. Sim. E falando de teto de gastos, Esther, eu tenho percebido já há alguns meses que economistas de matriz liberal, como é o caso do Armínio Fraga, como era o caso de algum tempo atrás da Mônica de Bolle, têm tido uma postura mais keynesiana assim, a respeito de como a gente deve lidar com essa crise. Em alguns casos, até sugerido acabar com o teto de gastos. Mas os economistas e os articulistas mais ligados ao liberalismo, eles são contra a ideia de implodir o teto de gastos. E, na sua opinião, a gente deveria implodir o teto de gastos ou não? Bom, eu acho que nunca deveria ter existido, né? Essa Sim. sempre foi a minha opinião. Já escrevo sobre isso há bastante tempo, né? E eu acho que a gente, inclusive, foi entregue na semana passada, não sei se vocês souberam, Thaís, foi entregue na semana passada para o Supremo um documento feito por diversas instituições, né, da sociedade civil, como resposta àquele questionamento que a Rosa Weber fez sobre os impactos da Emenda Constitucional 95. Né? E eu participei desse trabalho, né, e fiz justamente análise macro, né, mostrando que setores tinham perdido, né, que áreas estavam perdendo com o orçamento. Né? E infelizmente, acho que até fazendo só rapidamente uma introdução, o governo, né, quando ele fala das medidas de saída da crise, o governo atual ele fala muito em retomar as reformas estruturais que estavam sendo feitas, né? Que eram reformas nesse sentido, de abertura comercial, sim, reformas de privatização, né? De continuidade de um processo de desmonte das instituições públicas brasileiras, né? Um pouco na contramão do que o mundo está discutindo nesse momento, por conta da pandemia, de recuperação dos estados de bem-estar social, né? E a Emenda Constitucional 95, ela é justamente o que impede que a gente volte a ter um Estado mais atuante. A Emenda Constitucional 95 ela tem como objetivo a redução do Estado. Esse é o grande objetivo da Emenda Constitucional 95, isso foi dito desde o início. E eu atualizei os cálculos. A gente teria, em 2026, uma perda em relação a 2017 de mais de 4 pontos do PIB de gastos públicos no nível federal. O que significa que todas as áreas vão sofrer, não só saúde e educação, saúde que já sofria por conta da mudança dos mínimos constitucionais, mas outras áreas como ciência e tecnologia, o orçamento tinha caído quase 50%. Áreas como direitos e cidadania, o orçamento tinha caído mais de 50%, e isso só nos 3 primeiros anos. A tendência para 2026 seria realmente uma situação caótica, investimento público zerado, a gente viu como é que foi aquela polêmica lá do governo quando a ala militar meio anunciou um pacote de investimentos, sim, que foi rapidamente... E o governo anunciou em 15 de abril que o grande objetivo deles é voltar no ano que vem com medidas de austeridade, então voltar aos cortes de gasto, tendo a Emenda Constitucional 95 como a grande âncora fiscal. E a consequência disso para a população é gravíssima, E um pouco isso que a gente mostra nesse trabalho que foi feito com diversas entidades que vão mostrando o que já está acontecendo e principalmente o que tende a acontecer mais para frente. E outras medidas sugeridas a respeito de imprimir moedas ou mexer na taxa da Selic também tem sido alvo de certa resistência por parte do governo. O que você acha dessas medidas? Elas são a coisa mais acertada a se fazer agora? Não? Olha, eu acho que essa discussão tem uma discussão técnica importante, porque ela parece uma questão que é de escolha, mas a gente até eu tenho um grupo de economia do setor público, além do grupo de indústria que fez esse estudo, a gente no Sim. grupo de economia do setor público tem discutido bastante isso lá na FRJ, E, inclusive a gente deve ter uma nota que vai ser feita por 2 professores do grupo, justamente explicando o seguinte: a emissão monetária ela é necessária, mas isso não significa que a gente não vai ter um aumento do endividamento público nesse momento. Tá? Acho que as pessoas têm que entender que é muito difícil você fazer expansão monetária sem que ele seja acompanhado de aumento da dívida por uma questão da própria lógica de como funciona. A partir do momento que você põe mais dinheiro na economia, esse dinheiro volta como demanda por títulos públicos. Isso é uma questão da forma como funciona. E a gente tem muita preocupação em você... Acho que baixar a Selic é importante, mas chegar a zero não necessariamente é uma boa medida nesse momento. Tá? Isso é uma coisa interessante, porque por mais que a gente sempre tenha sido favorável a uma redução de juros, de ter juros reais compatíveis com o resto do mundo, que a gente tinha juros reais no Brasil absurdos e não justificados, Sim. mas a gente também é um país que não pode ter juros abaixo do resto do mundo, ou igual ao resto do mundo, por uma questão associada justamente aos fluxos de capitais. Fluxo externo de capitais. Então, a gente tem uma preocupação em que de fato, a política monetária ela tem um papel
mas ela jamais vai ter o papel exclusivo. Você vai precisar muito de política fiscal e não adianta esperar que baixar juros vai resolver o problema econômico brasileiro nesse momento. Né? O que você precisa realmente é uma combinação de coisas. Você precisa abandonar o teto de gastos, esse é fato, né? Felizmente se abandonou na crise, mas se a gente está precisando de recursos hoje, a gente vai precisar de muito mais recursos depois. Porque hoje a gente precisa exclusivamente para a área de saúde, né, e para a área de auxílio, que é um recurso muito volumoso, de auxílio para as famílias e para as empresas, sem dúvida nenhuma. Mas, posteriormente, a gente vai precisar de muito recurso para recuperar investimento, para manter auxílios, né, porque a gente vai demorar que a taxa de desemprego no Brasil volte a um patamar razoável. Né, e o que ideal é que a gente tivesse o governo atuando efetivamente de forma contracíclica, né? Já dado que a gente tende a ter, né, como a gente mostra no estudo, uma contração muito forte da economia esse ano, se o governo não atuar na fase seguinte à crise, quando a gente puder relaxar as medidas de isolamento, puder voltar a produzir de forma mais forte, se o governo não atuar, dificilmente o setor privado vai atuar, ao contrário do que o governo fala. Por quê? As empresas vão estar com capacidade ociosa gigantesca, as famílias vão estar numa situação de desemprego muito grande, sem renda, com medo de perder renda, e do ponto de vista externo, tende a ser um cenário de maior competição internacional e com maior medidas protecionistas. Então, não tem uma expectativa de que vai ter um grande boom de exportações. Então, sobrou um único, né, ator na economia que, de fato, poderia fazer a economia voltar a crescer, e é o Estado. Sim. E, portanto, a gente vai precisar flexibilizar muito as regras, e é a política fiscal que vai fazer isso, não é a política monetária que vai ser capaz de recuperar a economia. E aí, só um paralelo importante fazer, a gente teve uma grande crise no Brasil em 2015, 2016, né? E a gente estava crescendo de forma muito módica nos anos seguintes, né? 17, 18, 19, né? Ao contrário do que o governo tenta dizer que a gente ia bombar o Brasil esse ano, essa não era a nossa expectativa, né? Nunca foi a minha expectativa que esse ano fosse um grande crescimento, independente do coronavírus, né? Porque justamente o governo não estava fazendo o seu papel nesse momento de recuperar a economia. Então, a gente estava com a recuperação mais lenta de todas as crises que a gente já teve no Brasil e por conta de uma não atuação do Estado. Então, se o governo mantiver essa política de manter a emenda constitucional 95 no próximo ano como grande âncora fiscal e, portanto, é bom as pessoas entenderem macroeconomicamente o que significa isso. Significa o governo crescer zero. O governo não tem nenhuma atuação para o crescimento. Num contexto de baixas exportações, de famílias desempregadas, empresas sem capacidade de investir, imagina o que tem de acontecer com a economia, né? Então, esse é um pouco o cenário que, se o governo não atuar, dificilmente a gente vai ter uma recuperação efetiva dessa crise rápida. Falando de auxílio emergencial, dessas medidas para as famílias e para os trabalhadores informais, tem um burburinho no Congresso e as entidades que levaram a questão da renda básica adiante querem estender esse benefício por pelo menos mais 6 meses, porque as consequências da pandemia vão se estender. E, num outro momento, pressionar para que isso se torne um benefício perene. Você acha que é factível tornar a renda básica emergencial ou que a gente pelo menos deveria, né, se não poderia, se esse governo não vai fazer, mas que seria uma maneira inteligente de resolver as questões de desigualdade no país? Primeiro, em relação ao auxílio emergencial na crise, né? Eu acho que a crise, de fato, ela vai se prolongar por um período muito superior aos 3 meses, né? E inclusive, o que a gente estava falando no início, que o tempo de isolamento social depende muito de que esse isolamento social seja feito de forma melhor possível. Sim. Né? Porque o grande risco de você não fazer uma medida de isolamento correta é que você tem que ficar indo e voltando na medida de isolamento, como aconteceu em outros países, né? O caso da Alemanha, que frouxou, voltou, enfim, a Suécia, que é um país um pouco contrário disso, né? Mas está se discutindo, e no Brasil é a mesma coisa. A gente tentou estar fazendo uma medida de isolamento social que, no fundo, é uma conscientização da população, com algumas medidas efetivamente de fechamento, mas não é o que a gente chama do lockdown estrito, né? Como que seria efetivamente se a pessoa só poder circular com autorização, etc. Então, se a gente ficar numa situação em que não há um isolamento correto, a gente vai ficar mais tempo abrindo e fechando a economia, né? O que tende a ser pior para a economia, obviamente, e permanecendo mais tempo sem que a população possa ter meios de se garantir a sua subsistência independente do governo, né? Então, realmente, acho que é uma discussão importante se fazer. Acho que o auxílio deve permanecer enquanto as medidas de isolamento forem necessárias, né? E, de novo, quanto melhor forem feitas, menos tempo será. Aí a discussão para frente, né? Eu acho que a gente tem que entender que desigualdade ela é múltipla, né? A desigualdade não é só de renda no Brasil.
né? Você tem uma desigualdade muito grande de acesso a serviços básicos, né? Por mais que no Brasil a gente tenha o SUS, que, como a gente viu, ele está sendo essencial, mas a gente sabe que a gente tinha uma questão de qualidade do SUS. A mesma coisa a educação pública, né? A gente tem uma universalização da educação até uma determinada faixa etária, porém ainda tem uma diferença de qualidade muito grande entre a educação pública e a educação privada, né? No caso da educação básica. No ensino superior, é o contrário, até por uma estrutura muito melhor da educação pública no ensino superior, que entende, em geral, é de qualidade superior às privadas, né? Em muitos casos. Mas na educação básica, não. A gente sabe que é o inverso. Então, e obviamente, existe uma questão importante na discussão de renda básica de cidadania, que é um direito à cidadania, né? Que as pessoas tenham direito a sobreviver e, portanto, tenham direito a uma renda por existirem, né? O que eu acho é que a gente tem que sempre pensar em combinar tudo isso, né? A gente não pode... Eu tenho muita preocupação que existem pessoas que defendem, não é o caso do manifesto, tá? De jeito nenhum, mas tem gente que propõe uma troca, né? Eu dou uma renda e vendo o serviço. Isso de jeito nenhum pode acontecer, né? O que a gente precisa, na verdade, é garantir essa combinação de benefícios sociais e um estado de bem-estar efetivo, que eu garanto uma renda básica para que as pessoas tenham direito, né, tenham uma certa liberdade de poderem sobreviver, mas também garanto muito fortemente os serviços públicos, né, necessários, como educação, saúde, cultura, né, uma série de coisas que devem ser providas à população de forma gratuita e de qualidade, né? Então acho que a gente precisa combinar isso e aí, obviamente, para isso pensar também uma estrutura tributária compatível com essa visão, né? E aí acho que é uma discussão importantíssima a ser feita para agora, para que a gente tenha essa sociedade, né? E aí construa uma sociedade baseada lá na Constituição Cidadã cada vez mais forte. Muita gente que é contrária a essa reforma tributária, taxação de fortunas, diz que isso provocaria uma fuga de investimentos no Brasil. O que você tem a dizer sobre isso? No Brasil, a gente teve uma reforma tributária importante lá em 95, 96, que foi em linha com o que estava acontecendo no mundo, né? Que é essa lógica de que não, vamos tributar menos os ricos, que são os ricos que geram emprego, são os ricos que geram oportunidades de crescimento da economia, né? O que chamado, tem um termo em inglês chamado trickle down, né? Trickle down economics. Então, se você desonera os ricos, eles necessariamente vão passar o dinheiro para os mais pobres e isso vai melhorar a economia como um todo. Isso é uma falácia, tá? Isso não aconteceu, isso, na verdade, era uma política de redistribuição de renda no sentido concentrador da renda. E toda vez que se fala em mudar isso, obviamente, isso gera uma questão de economia política, né? Porque para você mudar a estrutura tributária significa onerar certos grupos e desonerar outros, né? Que seria o que a gente precisaria fazer. E os grupos que precisam ser onerados têm muito poder político e eles são capazes, inclusive, de influenciar uma narrativa dessa ideia de que a gente teria uma fuga de capitais caso se faça uma taxação de grandes fortunas. Primeiro que existe diversas medidas que podem ser feitas que não levariam à fuga de capitais, como, por exemplo, voltar a taxar lucros e dividendos, né, que no mundo inteiro é taxado, quase no mundo inteiro é taxado, e no Brasil não é, o que gera uma desoneração absurda para as classes mais altas, que pagam relativamente sobre sua renda uma alíquota muito mais baixa sobre o imposto de renda que quase toda a população brasileira, né? Então, isso infelizmente, se a gente olha, o grau de isenção no imposto de renda é maior quanto maior a renda no Brasil, né? Esse é um dado que a Receita mostra, né, que é muito grave isso, né? Outra coisa, imposto sobre herança também não levaria nenhuma fuga de capitais, né? Imposto patrimonial, então a pessoa que tem ITR no Brasil, por exemplo, que paga pouquíssimo, né, sobre terras, principalmente terras improdutivas, que deveriam pagar muito, não tem como pegar essa terra e levar para outro lugar, ela está aqui, né? Então, você tem uma série de mudanças na alíquota de imposto de renda, fazer mais faixas, tem uma série de coisas para fazer. O que pode levar a algum tipo de fuga, e essa é uma discussão que tem sido feita internacionalmente, a gente teve até uma reunião em Campinas sobre isso, com o pessoal que está trabalhando a questão dos paraísos fiscais, né, que é taxar a grande fortuna que esteja no banco, né, você taxar efetivamente, porque é um capital mais fluido que efetivamente poderia migrar para o paraíso fiscal. Mas existem diversas medidas para mitigar isso, né? E assim, até eu não sou tão especialista sobre isso, é uma questão super técnica, mas existem formas de você mitigar. Então é uma falácia isso, é simplesmente uma questão de economia política de não querer onerar quem deveria estar sendo onerado, né? E desonerar quem infelizmente paga mais imposto no Brasil, que são os mais pobres, efetivamente, né?
O que a ciência e os fatos têm mostrado, por enquanto, é que os países que impuseram medidas mais rígidas de isolamento logo estão se saindo melhor dessa crise. Na Alemanha, por exemplo, que é um dos países que figura aí nas listas de países europeus que melhor têm lidado com a crise do coronavírus, a taxa de contágio subiu de 0,8 para 1 por 1 desde que começaram a vigorar as medidas de relaxamento, né? E diante dessa mudança, a primeira-ministra Angela Merkel considera até voltar atrás nesse relaxamento. Mas a pressão para acabar com o lockdown também é grande na Alemanha, né? No domingo foram presas, inclusive, quase 30 pessoas que estavam fazendo um protesto em Berlim pelo fim do relaxamento e foram detidas aí por ameaça à saúde pública. Esse fenômeno não é exclusivamente brasileiro, né? Conforme a quarentena tem se prolongado, mais gente tem embarcado nessas teorias. E um outro caso que vale a pena comentar é o da Coreia do Sul, que já há alguns dias tem relaxado as medidas de distanciamento social. É um país famoso, inclusive, por ter feito, de fato, a testagem em massa dos seus habitantes e, por isso, ter conseguido retomar a economia mais rapidamente. Mas, 3 dias depois desse relaxamento, o prefeito de Seul voltou a ordenar o fechamento de bares e boates na capital coreana, depois que houve um novo surto de coronavírus, né? Mais de 50 infecções aconteceram e elas estão relacionadas a um único sujeito que visitou 5 clubes e 5 bares da cidade no fim de semana. A China também tem passado por uma situação parecida, né? Em Wuhan, que é o epicentro do coronavírus e que passou mais de 70 dias em lockdown, voltou a registrar, depois de um mês sem novos casos de coronavírus, um único caso. Esse número acabou subindo para 5 e todos esses infectados estão vivendo no mesmo complexo residencial. Então, esses fatos mostram que o desafio de retomar a economia enquanto a gente não tem uma vacina para o coronavírus é complexo. Você tem que estar sempre vigilante a respeito de novos surtos que possam surgir. E mesmo os países que não chegaram a entrar em quarentena de fato não estão passando por uma situação mais tranquila, né? O maior exemplo desse caso é a Suécia, que resolveu não impor medidas de quarentena tão rígidas quanto os vizinhos da Europa, por considerar que você já não sairia mais da quarentena e que essas medidas seriam desnecessárias e acabariam prejudicando o andamento da economia. Agora, passados quase 2 meses e pouco de pandemia, os números mostram que a Suécia vai amargar o mesmo drama econômico que os vizinhos da Europa. A Comissão Europeia prevê que o PIB sueco vai ser entre 6% e 7% menor no fim de 2020. A expectativa do Banco Central da Suécia é ainda mais sombria, né? Eles preveem uma queda que oscila entre 7% a 10% e com uma taxa de desemprego que chegaria a 10,4%. É uma catástrofe para um país como a Suécia, famoso pela economia equilibrada, por medidas muito assertivas, né, de preservação da renda e dos empregos, um estado de bem-estar social bastante forte. E o que eu acho que todos esses números mostram é que essa ideia de que você deve salvar os CNPJs em detrimento dos CPFs, ela não é só imoral, ela é impossível, né? A gente tem hoje uma economia mundial que é dependente de suprimentos de outros países, então uma pandemia como essa tem afetado, né, a cadeia distributiva de uma maneira que a gente não tinha conseguido prever até agora. Não há ainda previsão de que a gente vá ter uma vacina, nenhuma das supostas curas para o coronavírus apresentou resultados consistentes ainda. Então, essa ideia de que você vai sair na frente ao não impor medidas que mitiguem, né, o sofrimento das pessoas que possam ser vítimas de coronavírus, vá provocar um ganho no sentido financeiro e econômico nos próximos meses, ainda não se provou viável, né? Então, é isso, não dá para salvar CNPJs antes de salvar os CPFs, não tem o que fazer nesse sentido. Bom, o programa termina aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado da conversa com a Esther. Deixem os seus comentários aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai se interessar sobre o assunto. Deixe sugestões de assuntos que vocês querem ver tratados aqui na próxima semana. E quem ainda não se inscreveu no canal da Carta Capital, eu peço que ative o sininho aqui embaixo e acompanhem a nossa programação de transmissões ao vivo, entrevistas. Tem um conteúdo bem bacana sendo produzido aí nos últimos tempos. É isso. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do Câmera na Mão na semana que vem. Tchau, tchau!